Muito boa noite. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Hoje, quarta-feira, 6 de julho deste ano 2022, estive escutando o nosso irmão Miguel em uma saudação que ele mandou hoje aos irmãos lá no Peru, com o nosso irmão Toríbio e todos os ministros lá. E é realmente uma bênção e privilégio que o Senhor nos concedeu este tempo, no qual nos permitiu conhecer mais amplamente todo o programa divino correspondente ao nosso tempo. E ele falava que a mensagem que Deus trouxe por meio do Espírito Santo em seu anjo mensageiro William Souto Santiago é a mensagem que cada um de nós estamos compartilhando, o qual, neste tempo, está nos sendo revelado por meio tanto da mensagem que já se gravou, que já foi gravada, que ele trouxe em anos anteriores, como também em todos estes escritos tão importantes, os quais estamos lendo, e assim vemos em diferentes lugares, de diferentes temas que o nosso irmão Branham falava. Esses escritos vão nos dando mais luz de tudo que já temos de conhecimento da mensagem da Era da Pedra Angular que já escutamos. Ou seja, que vem a ser um complemento que nos faz falta, ou seja, algo que nos falta para poder compreender todo o programa divino para este tempo. Porque notem, há muitas coisas que ali, quando lemos e escutamos, dizemos, mas agora eu posso ver. Vem? Se você responde certas perguntas que tinha com tudo isso, que está sendo falado, pois, em um tema, e vê que ali encontra a resposta a várias dessas perguntas, então, isso te fazia falta para responder essas perguntas ou essas dúvidas que tinha quanto a esse tema. Por isso, não podemos tomar livianamente tudo isso que está sendo falado, mas que devemos tomar com seriedade, porque é parte da mensagem, é parte do que Deus, por meio do seu anjo mensageiro, nos trouxe neste tempo. E todo esse conteúdo que o mensageiro nos trouxe tanto em suas pregações como estes escritos como os escritos o que necessitamos para obter essa fé de rapto. E você me dirá, mas olha, como é possível que ele não tenha trazido tudo na mensagem? Tudo está na mensagem. Mas, nessa parte escrita está essa última das coisas da terceira etapa que faltava para completar o quadro completo de cada filho de Deus obter essa fé de rapto. E poderão dizer, não, eu não quero escutar isso. Você tem o livre-arbítrio e pode escutar o que você desejar escutar. Mas, depois, ao final, vai perceber de que lado você esteve. E se fala como nosso irmão Miguel falou e este servidor e aconselha. Mas você, ao final, é quem decide se recebe ou não recebe. Já é assunto da pessoa como indivíduo. A ninguém está se obrigando que escuta ou receba
essa última fase, essa última etapa de preparação. Cada um tem o livre-arbítrio para assumir a atitude diante da palavra. Assim que, se algum ministro tem alguma dificuldade, aceitar ou não algum crente, não estamos em tempo para discutir nem para ter debates, mas o melhor para cada um se colocar na posição que lhe corresponde. É como quando, numa ocasião, há duas ocasiões que eu quero aproveitar e ler aqui. Uma foi na mensagem, olhe, pregado em 28 de abril de 63, ali o nosso irmão Branham diz, página 34 desta versão, em espanhol, diz, bom, vocês sabem, no outro dia me chamaram, me telefonaram a um caso aqui no Texas. No outro dia recebi um certificado da parte deles. Dizia, salvando uma vida. Fomos lá ver esse pequeno homem que tomou a fotografia do anjo do Senhor, o qual, essa noite, lá em Houston, me criticou e disse tudo possível contra mim. Colocou seus braços ao meu redor e me abraçou e disse, nessa história desse irmão que tirou essa foto, de que tirou a fotografia e disse um montão de coisas. Tem vários lugares onde ele fala disso. E um dos lugares onde o irmão Willi escreve que não se pode zombar, nem burlar, nem da nuvem, num lugar diz, e das coisas de Deus e tudo isso. Não é bom a pessoa tomar as coisas de Deus para fazer zombaria, nem nada disso. Diz, colocou seus braços ao meu redor, me abraçou e disse, imagine, irmão Branham, o mesmíssimo homem do qual eu disse que estava praticando hipnotismo, veio salvar meu filho da cadeira elétrica. Ou seja, a pessoa, o Senhor, que estava criticando o irmão Branham, que o que fazia era hipnotizar, era o que ele fazia. Ele disse, esse homem que eu criticava agora vem salvar meu filho da cadeira elétrica. Diz, correto, eu falei ali diante de todos eles. E o que fez o governador? O perdoou. Oh, irmãos, quando ele ia morrer em 4 ou 5 dias depois, correto? Por quê? Eu estou interessado na vida. Eu disse, Senhor, você não tem direito de tirar a vida desse rapaz. O primeiro sangue que alguma vez foi derramado foi quando um irmão derramou o de outro. Ele derramou seu sangue. Mas Deus não tirou sua vida com pena capital. Ele colocou uma marca sobre ele para que ninguém o matasse. Não tirem. Isso foi Caim. Não tirem. Amém. Amém. Correto. Nós estamos interessados na vida. Ou seja, quando foi colocada essa marca para que ninguém o matasse a Caim. Um dia, o filho de uma mãe tinha matado um homem. Ele estava ali, pronto para morrer. E então, a pequena mãe se colocou junto à porta do governador e pediram para entrar. E finalmente um dos guardas disse, governador, a mãe desse rapaz está aqui fora. E ela quer te ver. E quando eles abriram a porta e disseram, Senhora, ele a receberá. A pobrezinha se arrastou sobre suas mãos e joelhos até seus pés e colocou suas mãos sobre os pés dele e disse, governador e sua senhoria,
Você é o único homem que resta que pode salvar meu filho. Por favor, amável Senhor. Eu sei que ele é culpado. Ele é tão culpado. Sua corte de justiça o encontrou culpado. E quantos de nós não somos culpados nas cortes de Deus? Sua corte de justiça o encontraram culpado. Ele, na verdade, matou e está sujeito à morte. Eu sei isso. Mas, Senhor, como homem, você não tem direito de tirar a vida do meu filho. Somente Deus pode dar vida e somente Deus pode tirar. Não faça, Senhor. Não, por favor, te rogo com tudo que pudesse aguentar o coração de uma mãe. E então, ele a despediu. Lhe partiu o coração tanto a súplica dessa mãe, até o grau que ele foi à prisão, a prisão onde estava preso o rapaz, ali na prisão. É que o homem tinha criado um complexo, quase como fez a igreja hoje. Ou prega da maneira que eu gosto, ou vocês não ouvirão absoluto. Eu não darei atenção. Estava sentado ali. Homem após homem tinha ido vê-lo, tentando falar. Ou seja, quando ele diz, e diz o irmão Branham que assim está a igreja. Ou pregam da maneira que eu gosto ou não. Ou seja, poderão dizer agora, se não é pela mensagem direta de um vídeo, eu não vou escutar isto outro. Ou poderão dizer também, eu vou esperar que venha o próprio irmão William e ele mesmo que me fale o que me faz falta para obter a fé de rapto. Tem que buscar as Escrituras e tem que ver se Deus, em algum tempo, quando Ele leva seu mensageiro, se Ele voltou com o mesmo mensageiro para cumprir as promessas que Ele tem para esse tempo, que faltem por cumprir. E, por meio do mesmo mensageiro, com esse mesmo véu de carne, fala e prepara o povo para receber. Em nenhum momento da história bíblica, Deus fez assim. Quando Deus envia um mensageiro, um ministério, e cumpre o trabalho correspondente a esse mensageiro em cada era, em cada dispensação, e o leva, e ele vai enviar novamente o Espírito ministerial que esteve nele. Envia o Espírito ministerial em outro véu de carne. Ele não pode enviar a promessa de em cada tempo cumprir o prometido por meio de Deus para que o povo receba essa promessa por meio do mesmo véu de carne. Tem que ser por meio de outro instrumento para que assim Deus possa operar, atuar no tempo em que Ele vai cumprir essas promessas que não foram cumpridas por meio do mensageiro que Ele já tinha enviado. Em palavras mais claras, quando Deus enviou o profeta Elias e Deus disse que fizesse um trabalho ungindo o rei de tal lugar, o rei de tal lugar, e depois ungindo Eliseu em seu lugar, ele não fez este trabalho, fez somente o último. Olha, mas então, o profeta falhou ali e não fez o que Deus disse. Sim, o fez. Porque mesmo que Deus o levou, depois veio Eliseu e cumpriu isso que Deus tinha dito a Elias para que fizesse. Ou seja, que foi contado a Elias como se tivesse feito, porque era o espírito ministerial de Elias ao que Deus estava dando essa ordem. Mas muitas pessoas não compreendem isso. E isso podem ver nas diferentes mensagens, tantas mensagens que o irmão William explicou o que é o ministério que Deus está operando num ser humano, e quando Deus o leva e quer voltar a operar um ministério, utiliza outro véu de carne, porque Deus sempre atua, sempre através do véu de carne.
O Espírito Santo não tem boca, o Espírito Santo necessita uma boca para falar. Tudo que o povo necessita nesse momento para se preparar para receber as promessas que Deus tem para cada tempo. É como quando, vamos buscar por aqui, como quando, ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo, o Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 22. E nos diz algo ali numa parte onde ele nos fala de que soprou neles e disse, vamos ler capítulo 20 do Evangelho segundo São João, versículo 21 em diante. Disse-lhe Jesus de novo, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. O irmão William escreve ali, Espírito. Receber Espírito Santo, ele escreve do lado, Espírito. E o irmão Branham nos diz algo dessa escritura na página 18 da mensagem Perguntas e Respostas, pregado em 30 de agosto de 1964, diz, querido irmão Branham, é a pergunta 123, querido irmão Branham, qual é a diferença quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse, tomai o Espírito Santo, e quando eles, quando obtiveram que esperassem no aposento alto, ou seja, disse, receber o Espírito Santo, mas tiveram que ir esperar no aposento alto, disse a pergunta da pessoa. E o irmão Branham responde, foi uma promessa que ele deu. Soprou. Sua promessa sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Era uma promessa. Eles foram ao aposento alto para esperar que se cumprisse a promessa. E na mensagem o que é o Espírito Santo, ali eles esperaram para receber as primícias do Espírito, ou seja, para receber o Espírito Santo. Mas neste tempo, já temos as primícias e agora veja o que vamos receber cada um de nós. Na mensagem o que é o Espírito Santo, na página 27 diz, agora vemos essas profecias se cumprirem no capítulo seguinte. E como se cumpriram nos dias de Pentecostes, estavam todos unânimes juntos, e de repente veio o pastor, parece que saiu da linha, não é? De repente veio o sacerdote ao altar. Não. De repente veio um estrondo do céu. Ele coloca aí. Como se fosse que tivesse acontecido isso, de que de repente veio por aqui o pastor, de repente veio o sacerdote e tal, ao altar, não, de repente veio o estrondo do céu, e aí o irmão William escreve, hoje serão os trovões. Não era isso um ministro se aproximando da porta ou o sacerdote da comunhão saindo do lugar santo? Não, nada disso. Veio um estrondo do céu. Não era um movimento dos pés. Veio um estrondo do céu. Veio de um vento forte que corria, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. O que é o Espírito Santo? Aqui está escrito onde eles receberam poder. Aqui nos diz do que estamos supostos a esperar, do que temos que esperar e também do que aconteceu quando o receberam. E estava profetizado desde Gênesis, desde do tempo de Abraão e através de todo o tempo, de que viria e como viria e os resultados que traria. O que é a promessa que é? É a promessa à igreja, aos crentes, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um deles.
E ele escreve, hoje será o corpo teofânico, hoje. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui vemos que é absolutamente uma promessa para a igreja. E essa é a promessa que todo filho de Deus neste tempo final deseja obter, o qual é a plenitude de Deus, ou seja, como escreve o irmão William ali, receber essa teofania para assim obter o corpo eterno e glorificado. Por isso temos que estar com nossos olhos bem abertos para poder compreender essa etapa tão importante a qual cada um de nós está vivendo. Continua dizendo aqui, eu não daria atenção. E estava sentado ali, homem após homem, tinha vindo e tinha ido vê-lo, tentando falar. Ele tinha fortificado a tal grau que não estava disposto a escutar mais. Assim que o governador entrou, ele escreve governador e ele disse, filho, gostaria de falar contigo. Ele disse, ele disse, cale-se e saia daqui, em sua cela. Ele disse, filho, vim te ajudar. Disse que se fosse daqui, que saísse daqui. Assim fazem as pessoas hoje com o Espírito Santo. E muitos estão fazendo isso, mas muitos também estão atentos, agarrados, recebendo tudo que Deus tem para este tempo. Por isso, alguns irmãos que me escreveram me disseram, mas irmão, veja aqui que eu tenho essa luta por aqui, é a minha família. Não se preocupe, você esteja agarrado desta etapa, agarrado deste tempo, não deixe que nada te desanime, continue agarrado da palavra. Ele disse, filho, vim te ajudar. É o que o Espírito Santo está fazendo hoje em dia, com todos nós, nos ajudando. Disse que saísse daqui. Assim fazem as pessoas hoje com o Espírito Santo. Sim, vá. Eu não quero ter nada a ver com isso. E bate a porta. Se eu faço isso, tenho que renunciar minha festa, tenho que renunciar aquilo, tenho que renunciar ao credo da minha igreja, tenho que dar, vem? Será melhor que você escute. Ele é o único que tem perdão. Isso é correto. O que vocês estão olhando, vem? Ele tinha olhado tantas coisas que teve medo de olhar este homem. Ele manteve sua cabeça virada. Assim fazem as pessoas hoje com chamamento ao altar. Eles mantêm sua cabeça virada, não querem ouvir. Eles dão as costas a Deus, que está dizendo, essa é a verdade. Uma vozinha muito pequena, como um toquezinho. Vocês sabem, Elias, ele escutou o vento forte, sangue, fogo, fumaça, e isso não aborreceu. Mas quando ele escutou essa vozinha, saiu. Oh, essa vozinha. E ele escreve, ES, ou seja, Espírito Santo, que a igreja falhou em ouvir correto. Assim que o homem tratou melhor que pôde. O governador, e o irmão William volta a escrever, governador, tentou falar com o rapaz. O rapaz disse, ou você sai daqui, ou eu tiro. Ele deu a volta e disse, de acordo, filho, eu fiz o melhor que pude. E assim, neste tempo, o Espírito Santo vai fazer o mesmo. Vai acontecer como na página 369 do livro dos selos, onde já era muito tarde. Ele diz que estiveram em cultos como estes. E podem dizer, mas volta a me falar disso, porque ainda temos este tempo e o Espírito Santo disse que aproveite este tempo
que Deus nos deixou, que é um tempo onde temos que olhar por trás do véu, olhar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde Deus está nos dando desse maná que contém a fé de rapto. A fé de rapto está na terceira etapa. E a terceira etapa nos foi dito que será cumprida na visão da grande carpa catedral. Em uma carpa estará sendo falado esse ensinamento, não em outro lugar, mas em uma carpa. Portanto, todos estes detalhes, eu creio que Deus nos deu demais e se abriram demasiadas coisas para que não nos passe despercebido a importância dessa etapa, que vai a uma velocidade tão rápida que de um momento a outro sairemos dessa dimensão. Ou seja, que essa etapa nos entra diretamente à eternidade. Por isso temos que aproveitá-la. Continua dizendo, ele deu a volta e disse, de acordo, filho, eu fiz o melhor que pude. Quando ele saiu, o rapaz olhou ao redor, arrogante, ou seja, malcriado também, enquanto ele ia descendo pelo corredor, ou seja, o governador. E nisso, um dos guardas saiu e disse, governador, foi bem? Ele disse, não. Ele não quis escutar. Esse rapaz pulou, ele agarrou as barras e disse, quem era esse? Esse era o governador. Veio te perdoar. Muitas vezes, não compreendemos e não vemos a maneira que Deus está falando ao seu povo. E pensam que, como não é a maneira que eles desejam escutar e receber da parte de Deus as promessas que Ele tem, pois não recebem, dão as costas. Mas vejam ali o que eles fizeram. Ele soprou sobre eles. E nesse momento não receberam o Espírito Santo e tiveram que ir ao aposento alto e esperar que se cumprisse essa promessa. E assim cada um de nós estamos recebendo esse sopro, esse alento de vida que Ele em breve nos dará com essa teofania chegando a nós, mas temos que ser pacientes com as promessas de Deus. Eles tiveram um tempo ali de espera e nós também. Estamos nesse tempo de espera, enquanto Ele está nos dando todo este alento de vida do corpo novo que vamos receber. Lá foi, Ele soprou esse alento de vida para receber as primícias. O Espírito Santo, a teofania da sexta dimensão. Nós estamos esperando esse sopro de vida, mas é para vinda desse corpo novo, eterno e glorificado. Continua dizendo, esse era o governador, veio te perdoar. Já era muito tarde. Ele gritou, chorou. Ele disse, pensem nisto, o governador esteve aqui na minha cela para me perdoar e eu rejeitei. E isso nos fala disso que lemos aí na 369. Agora vamos ver os dois últimos versículos de Apocalipse 6. Ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através deste tempo. E depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado. Porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado a palavra. E agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E ele escreve ali, no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Não se arrependeram, não puderam. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. É como o rapaz aqui, ele sabia que o castigo era a morte.
tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus por última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então, aí se encontravam, não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes, às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde, muito tarde. E ele escreve ali, não havia sangue no propiciatório. E na página 369, embaixo diz, Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. E continua aqui dizendo, e quando colocaram a corrente ao redor do pescoço, antes que colocasse o capuz negro, depois que deu os 13 passos, as últimas palavras que ele disse foram, pensem nisto, o governador esteve na minha cela para me perdoar, e eu o rejeitei. E o enforcaram. Há mais do que um governador aqui nessa manhã. Isso eu digo. Há mais do que um governador. Nesta manhã de um novo dia dispensacional entre nós. Diz, aí, Jesus Cristo está aqui, e essa celinha chamada e homem ou mulher, Ele está aqui para dar perdão. Não rejeitem, não façam. Encontrem seu propósito para o qual Deus os trouxe aqui a esta vida. E outra história que fala. O irmão Branham, de uma situação que aconteceu, e isso aconteceu lá com o presidente Lincoln, na página 12 do livro das 70 semanas de Daniel. Desta versão diz agora, ao nosso parente foi entregue um livro de redenção selado com 7 selos da mão do seu dono original. Amém. Quem era? Encontramos que foi o dono original? Encontramos que foi o dono original? Próprio Deus. E o Cordeiro veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quem era o Cordeiro? O Redentor, o nosso parente Redentor, o parente, a igreja que veio e redimiu Israel. E ele escreveu como nação. Agora, vamos entrar nisso nessa manhã. Israel foi redimido, mas isso não foi aplicado a eles, porque eles o rejeitaram. Mas a igreja recebeu sua redenção. E ele é nosso parente redentor. Como Boaz teve que redimir Noemi para ficar com Ruth, a Moabita, uma estranha, uma gentia. Assim Cristo redimiu Israel. Aplicou a redenção e foi rejeitado. Você recorda o perdão do homem que foi fuzilado, o qual eu algumas vezes conto durante a Guerra Civil, sendo ele um bom homem? Isso ocorreu na vida real. Diz, ele era inocente e eles o encontraram culpado, mesmo que ele era culpado em certa maneira, porque ele fugiu em tempo de batalha e o encontraram culpado e iam fuzilá-lo. E o homem foi ao presidente Lincoln e disse, Senhor Lincoln, este é um homem cristão. O rapaz foi amedrontado, conheço o seu povo. Ele estava atemorizado, ele não quis fazer dano, ele fugiu. Ele disse, Senhor Lincoln, isto está em suas mãos. Você é o único que pode perdoá-lo. O Senhor Lincoln pegou um pedaço de papel e sua pena e assinou. Perdoe este tal e tal. Colocou nome e sobrenome. Abraham Lincoln. Assinou. Abraham Lincoln. E o irmão William escreve em cima.
Aí Salomão traça o filho de Davi em cima e escreve Washington, o risco Davi, Lincoln, um traço Salomão, filho de Davi. Ele correu de novo à prisão, ou seja, quem falou com o presidente Lincoln. Ele correu de novo à prisão e disse, aqui está isso, eu obtive teu perdão, ou seja, foi onde estava o rapaz na prisão. E o homem disse, eu rejeito olhar isto. E isso teria tido um grande selo sobre isso, disse. Eu rejeito olhar isso. Isso teria um grande selo sobre isso. Isso deveria ter sido tudo. Você está somente tentando zombar de mim. O irmão William escreve, hoje o selo é o Espírito Santo. Esse não é Abraham Lincoln. Qualquer um poderia assinar seu nome. Mas isso teria que ser documentado por um selo. E assim, se isso viesse dele, e o homem o persuadia, ou seja, insistia, mesmo que o homem na prisão pensou que este estava brincando com ele, zombando dele, e se foi. Na manhã seguinte foi fuzilado. Então, depois que ele foi fuzilado, então ali houve um juízo na Corte Federal. Porque Abraham Lincoln, 24 horas antes de que este homem fosse fuzilado, tinha assinado seu nome, declarando que este homem fosse perdoado. E o governo fuzilou este homem de qualquer forma. Então o quê? Então a Corte Federal dos Estados Unidos disse, veio a esta decisão da Corte Federal, disse, um perdão não é perdão a não ser que seja recebido como perdão. Ou seja, como estes dois casos que lemos, vemos que nestes dois eventos, nenhum dos dois aceitou esse perdão que veio lá do governador e aqui do presidente Lincoln. Representados eles no Espírito Santo, o qual neste tempo está dando nesta última brecha, neste tempo restante, está dando uma etapa onde os escolhidos de Deus vão aproveitá-la ao máximo para obter essa liberação deste reino das trevas e ser colocados ao reino do Messias Príncipe, ser colocados nessa posição de ter esses corpos eternos e glorificados e depois irmos à ceia das bodas do Cordeiro e depois vir o milênio e a eternidade. Ou seja, que neste tempo no qual Deus nos permitiu estar recebendo este repasso da mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe, o Espírito Santo está nos dando essa oportunidade para nos preparar para receber nossa liberação, a liberação desses corpos mortais para assim obter esse corpo eterno e glorificado. Sair destes barrotes da prisão onde, neste mundo, está aprisionada a igreja, a igreja noiva, mesmo que já espiritualmente fomos libertados do reino das trevas e estivemos colocados já no reino de luz, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas nos falta nos libertar, cada um de nós, deste corpo corruptível e temporário que fica doente e fica velho e morre, ou por algum acidente, ou alguns ao nascer, dessa morte seremos libertados. Chegará ao ponto que nos diz a Escritura, ó morte, eu serei tua morte, ou seja, se acabaram os problemas, se acabaram os sofrimentos, se acabaram os funerais, se acabarão tudo isto e obteremos vida eterna em corpos eternos. Já temos vida eterna espiritualmente, obteremos vida eterna no físico também. Ou seja, que este tempo, o Espírito Santo, por meio do ministério que está operando neste tempo final, que chegará a uma parte culminante no cumprimento da visão da carpa, onde grandes maravilhas serão mostradas a nível mundial. Neste tempo, Deus está nos dando essa oportunidade para
nos preparar para receber essas promessas. Mas, por outro lado, vemos que também há pessoas que não vão receber o Espírito Santo, não vão receber o governador ou o presidente Lincoln. Nessa que lemos, mas neste tempo o Espírito Santo não vão receber, não vão gostar da maneira, não vão gostar da forma. Vão dizer, mas como vai ser nessa pessoa? Deus vai estar cumprindo para dar o que eu necessito para o rapto? Isso não é assim. Depois essas mesmas pessoas vão dizer, mas não se supõe que haveria um rapto? Bom, Ele deu por meio do seu Espírito e esteve nesse tempo preparando o seu povo com tudo isso que estava trazendo e você não recebeu. Ou seja, virou a cara ao Espírito Santo no tempo onde eu enviei para fazer essa obra final que Deus tinha prometido na palavra, na mensagem, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, e mais claramente a mensagem do irmão Branham, e de São Paulo também, mas a mensagem do irmão Branham, ele falou ali, onde os trovões trariam essa fé de rapto, onde numa carpa catedral estariam sendo faladas as taças, as trombetas e as pragas, onde tudo isso seria revelado em forma simples. E tu rejeitaste. Vem, ele já dirá que não pode fazer nada por você. E se você recorde, em várias ocasiões, o irmão William falava, e a maioria das vezes, creio que foi em reunião de ministros, onde ele dizia, este é o tempo para corrigir, é o tempo para tudo, porque chegará o momento em que eu não poderei fazer nada por você. Ou seja, que não pode vir dizer, o irmão William virá dar a cara por mim. Ele já não poderá fazer nada por você. Aproveite esta oportunidade agora, que é o tempo para nos preparar para receber todas essas promessas que Deus tem para cada um de nós. É a voz de Deus por meio da palavra da mensagem, porque sabemos que a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. O que Deus está usando nesse tempo outro véu de carne para poder Ele cumprir essas promessas. Deus sempre usa o ser humano, mas o que Deus estará fazendo neste tempo, e o fará numa forma tão simples que o mesmo jovem que estava ali dizia, não é possível que o próprio governador tenha vindo à prisão. Não é possível. E também aquele também rejeitou esse papel escrito que o próprio presidente escreveu com seu punho e letra, onde disse, perdoe este tal e tal. Ou seja, aquele não recebeu, a ele pessoalmente, o próprio governador pessoalmente não recebeu. E neste outro caso, não recebeu também a palavra do presidente Abraham Lincoln, de Lincoln, não recebeu. E, por esse lado, aí temos que esclarecer algo, porque quando ele escreve Washington, Davi e Lincoln Salomão, creio que me confundi. Quando estive falando anteriormente desses dois personagens. Mas aí podemos depois esclarecer e corrigir. Neste caso, no primeiro caso, não recebeu o próprio governador. E no segundo caso, não recebeu o que escreveu o presidente Lincoln. Ou seja, se você notar aí, esse escrito não foi levado pelo próprio presidente, foi outro que o levou. E se colocarmos aqui, algo tão simples como o que estamos fazendo, são escritos do mensageiro. Ou seja, que estes escritos nós temos que receber como se fosse Ele mesmo nos revelando, porque foi escrito pela mão dele, pelo punho dele.
E assim, as crianças também podem entender tudo isso nessa forma, tão simples, como Deus esteve atuando, tem atuado neste tempo, nessa maneira em que as crianças podem entender. Mas temos que estar conscientes de que no programa divino, na obra de Deus, existe sempre estes três grupos: os incrédulos, os manufaturados e os crentes. E isso não podemos tirar de vista, mas que sejamos realistas de que há os três grupos dentro. E você pode dizer: estou preocupado porque o fulano e outro não. Não creia nisso, deixe-o, porque pertence a um dos três grupos. E por isso, nem todos os que estão são da noiva, são dos escolhidos. E isso temos que ser realistas. E mesmo que nos doa, porque são pessoas que amamos, mas já assim Deus tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Não deve nos surpreender. Cada um de nós, o que devemos dizer é: Senhor, eu sou um dos escolhidos. Eu sou um primogênito teu. Eu fui chamado e juntado com a mensagem de grande voz de trombeta que nos trouxe por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. E aqui estou. Já neste tempo final, neste tempo restante, estou em pé diante do Filho do Homem, me preparando, porque eu desejo ser transformado e raptado. Essa é a posição e a atitude que um escolhido de Deus toma, pertencente à noiva do Senhor, deste tempo final da era da pedra angular. Quem não é da noiva não vai dizer isto. Quem não é da noiva não vai dizer que isso que está acontecendo vai receber. Quem é da noiva vai dizer: isso eu creio. E espera ansiosamente que chegue uma sexta-feira, um sábado ou um domingo, ou algum dia na semana que se dê alguma saudação, onde se lê algum escrito, porque essas gotinhas de orvalho estão tremendo, clamando para se levantar. Quando o sol as der nela, atingir elas, levantar com essas duas asas de Malaquias e assim serem levantados com esses ministérios de Moisés e Elias, serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo é simples. Tudo é em simplicidade. E assim como há uma liberação de cada um de nós, os escolhidos de Deus, a noiva, também nos foi dito que a terceira etapa é para as virgens insensatas, para as fátuas, que é o que ele falou ali no livro de citações, na página 163, deste sonho que o irmão Branham teve, onde ele nos falou e disse ali: e dice, parágrafo 1458, dice: eu tive sonho. E diz, parágrafo 1458, eu tive um sonho a outra manhã. Não sonho muito normalmente, não sou um sonhador, mas sonhei que vi um homem, um jovem, preso em grilhetes, em correntes. E ele diz, segundo Moisés, quinto Elias. E ele estava tentando se libertar e eu disse, alguém me disse, essas são pessoas horríveis, não tem nada a ver com eles. E eu vi este rapaz sair dos seus grilhetes, dos seus grilhões, assim deixei quieto. Lembre que as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Pensei, somente verei o que ele faz. Em cima ele escreve aí mesmo, a liberação do povo. E aí não se lê mais nada porque está cortado. Ele escreve a liberação do povo. E não diz mais nada. Ou seja, não está cortado. Continua dizendo o que ele faz. Assim que ele se... Pensei, somente verei o que ele faz. Assim que ele se libertou,
E ele era um bom rapaz e vi outros tentando sair. E ela disse, irmão Branham, livre-nos disso. Disse, essa é uma casa de inferno. E disse, você foi mal entendido. E disse, você também entendeu mal essas pessoas. Disse, eles são pessoas boas, mas... E olhei para lá e era como um porão muito grande ou umas paredes grandes debaixo de uma cova de um buraco muito grande e haviam grandes barras de ferro que mediam como 8 ou 10 polegadas de grossura e pessoas perturbadas com braços e pernas torcidas golpeando a cabeça assim. Ela estava chorando dizendo, liberte as pessoas. Irmão Branham disse, nos ajude, estamos em problemas. Ela mesma a conheço, ela pertence a, creio que a Igreja de Cristo ou a igreja cristã chamada Igreja dos Irmãos. Assim ela... Olhei ao redor e disse, eu gostaria de poder, e continuei olhando por ali, e eu me vi com meu corpo pequeno e fraco, e essas barras muito grandes de ferro, e essa pobre gente ali dentro, e não podia chegar a eles, essas barras de ferro estavam muito juntas. Eu olhei, e eles estavam batendo suas cabeças, como se estivessem perturbados. Vi umas luzes piscando ali dentro, e olhei para cima, e ali estava parado o Senhor Jesus, com umas luzes de um arco-íris ao redor dele. E estava me olhando diretamente e disse, liberte essas pessoas. E ele marchou, ele se foi. E pensei, como poderei libertá-los? Eu não tenho suficiente força em meus braços para romper essas barras. Assim que disse, casa do inferno, renda-te no nome de Jesus Cristo. E começou a arrebentar e ranger, e as rochas rodavam, e as barras caíram, e as pessoas corriam gritando, libertados. E estavam gritando o mais forte que podiam, e foram todos libertados. E então eu gritava, irmão Roy Borders, onde está você? Onde está? Deus está libertando o seu povo. Onde você está, irmão Borders? E esse tempo de liberação, o qual as fátuas estarão também sendo impactadas com a manifestação de Deus neste tempo final, será para que na grande tribulação deem suas vidas e não recebam a marca da besta, nem o selo nem a marca da besta. Ou seja, que a terceira etapa será para libertá-los também e assim eles compreenderem que têm que dar suas vidas na grande tribulação. E também será essa etapa para os perdidos, para os incrédulos. No livro dos selos, diz, na página 481, diz, agora encontramos que estes foram os 3 propósitos na abertura do 6º selo. E ele escreve 3 propósitos do 6º selo, purificação. E em cima escreve as fátuas. Primeiro, escreve 1. As virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado de incredulidade, por ter rejeitado a mensagem. Isso se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isso culmina no capítulo 7 de Apocalipse. Entre os capítulos 6 e 8, elas ali já estão purificadas e foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, e isto não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas, que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem ou que de alguma maneira foram cegas por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade. No entanto, são sinceros de coração. E Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados. E ele escreve do lado, a igreja, ou seja, aí as fátuas, os 144 mil, a terra. Depois há outro tempo de purificação, qual é? Para Israel. Aí é o 2. Aí ele, já ali do lado, ele escreve 2. Israel. Quando eles se reúnem. Este é o segundo propósito. Deus purifica Israel no tempo da tribulação.
dentre os milhões haverá um grupo escolhido de 144 mil, e eles serão purificados. 3. Também a terra, e ele escreve 3. A terra inteira será purificada. Será tão grande essa coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será purificada. Vê você o que é? A terra está se renovando, sendo purificada, se preparando para o milênio. O milênio já vem. Por isso, tudo que tiver a mínima partícula de sujeira terá que ser purificado durante o sexto selo. Que Deus neste tempo nos ajude para aproveitar este tempo que Deus nos deu, de essa liberação que em breve cada um de nós vamos obter, onde chegará um momento que já não haverá oportunidade para se preparar. Este é um tempo no qual todo escolhido de Deus está sendo preparado para obter essa fé de rapto, a fé que contém os trovões. E ele estava falando numa parte no livro de citações que isso será dado no cumprimento da visão da carpa. Assim que há algo aí, porque você não vai dizer, não se supõe que isso está dado, bom? Ele disse que a fé de rapto estará sendo dada no cumprimento da carpa. Assim que devemos ser realistas e ver que esse cumprimento da visão da carpa traz consigo o que nós necessitamos. Não basta em receber o mensageiro e a mensagem para obter a fé de rapto. Além disso, temos que receber tudo que Deus estará fazendo sob a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. Porque a terceira etapa é a espada. E a espada é a palavra. Nos diz a página 105 do parágrafo 913, diz: Deus me dê coragem para pegar essa espada da palavra que colocou em minha mão faz como 33 anos e a possa reter e marchar em frente, caminhar em frente para a terceira etapa. É minha oração. E ele escreve a terceira etapa, é igual a espada. E ele escreve visão, carpa. Vem? A espada é a palavra que estará sendo dada no cumprimento da visão da grande carpa catedral, onde estará operando o Espírito Santo nesse tempo, um ministério que trará todas essas coisas a cumprimento. E se você olhar com os olhos da fé, poderá estar vendo que algo está acontecendo no meio da igreja. Um avivamento, um despertamento tão e tão grande que obteremos essa fé de rapto por completo. Ou seja, esse avivamento que em um lugar diz que o traz ali o cumprimento da visão da carpa. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Ou seja, será o último avivamento que a igreja noiva terá. A igreja do Senhor, que neste tempo é a igreja noiva, que será transformada, será o último avivamento. Eu tinha por aqui, mas não consigo rapidinho, que já creio que estendi um pouco, assim que estejamos com os nossos olhos espirituais bem abertos para que não nos passe por alto despercebido tudo que Deus está cumprindo em nosso meio. E não rejeite
En esse caso, aí Nesse caso, aí o governador não lhe dê a espalda, não dê as costas, nem rejeite esse papel escrito que lhe foi esse enviado, papel escrito que foi enviado. perdona fulano de Eu tal, perdoo fulano de tal, a tal e tal, a fulano de tal. a fulano de tal. Ou seja, Ou seja, não rejeite a maneira tão simples que Deus está dizendo a você nesse tempo. Prepare-se. E está dizendo: eu te liberto. Vou te libertar desse corpo corruptível. E vou te dar, por meio da palavra, a mensagem, vou te dar tua transformação. Ou seja, porque tudo vai se cumprir pela palavra falada. E isso é algo que ocorrerá no cumprimento da visão plena da carpa catedral. Será como essa escritura que o irmão Branham não entendia de São Marcos, capítulo 11, onde diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. E algum ministério que estará em oração, em um quartinho de madeira, orando por todas essas promessas, não somente pela cura das pessoas e a maneira que vai estar atuando ali dentro, mas que também esse ministério estará orando pelas promessas. E até aí vamos deixar para que não se interponha nada, ninguém a vir a tentar imitar o que estará ocorrendo ali. Mas recordem que a terceira etapa é a palavra sendo falada à existência. Assim como manifestações que foram dadas ao reverendo William Branham, tudo isso vai estar se cumprindo quando ele dizia: o que vocês viram na manifestação em seu poder absoluto na terceira etapa, em uma porção, vamos dizer, em uma porção que não é em sua plenitude, o verão em toda a sua plenitude, quando vier a visão da carpa, quando vier o aperto. Ou seja, que tudo isso será cumprido em nosso tempo por meio da palavra sendo falada, que é a espada de dois fios. Assim que algo grande Deus em breve cumprirá no meio de cada um de nós, mas primeiro vem a palavra, primeiro vem toda essa revelação e depois os milagres. Os milagres são depois da palavra. Assim que, em frente, irmãos e amigos, e que Deus nos ajude a cada um de nós a estar com nossos olhos espirituais bem abertos para receber toda a promessa que Deus tem para cada um de nós neste tempo no qual Deus nos permitiu ter de preparação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, podemos colocar este tema, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque é a liberdade que vamos obter. Nessa liberdade obtemos esse corpo eterno, seremos libertados deste corpo corruptível e temporário. Bom, essa foi uma conversa. Se houver alguma coisa que estiver que a você não veja, ou que não entenda, ou que não compreenda, oramos a Deus e que Deus nos ajude. E vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E entre todos, como corpo místico do Senhor, nos ajudamos e assim vamos todos chegar à meta, não atirando um no outro, mas nos ajudamos uns aos outros, porque a meta de Deus é nos transformar. E depois, no milênio e eternidade,
não vamos ter essas diferenças, mas que tudo será perfeito. Mas recorde que tem que chegar primeiro esse momento aqui. Temos que nos colocar de acordo aqui. Não vamos esperar chegar lá para nos colocar de acordo lá, mas que olhamos essas promessas e ali como no aposento alto, uma vez que eles foram, uma vez que ele disse, e ele soprou essas promessas sobre eles, eles foram ao aposento alto esperar que se cumprisse essas promessas. Assim que nós esperamos que se cumpram essas promessas, unânimes e juntos no aposento alto da era da pedra angular. A era na qual Deus enviou nessa nova dispensação nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, pelo qual estamos sumamente agradecidos a Deus, que tenha nos deixado essa mensagem tão gloriosa, tenha nos trazido essa mensagem, tenha nos chamado e juntado, e assim, ao redor dessa palavra, dessa mensagem, é que seremos rejuvenescidos, como foi Abraão e Sara. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde novamente. Me desculpe se há algo que tenha que corrigir, o corrigimos. E assim, todos nos vemos olhando a palavra, olhando a mensagem, o qual está escrito, e ali encontraremos essa liberação. Recordem que quem recebe o ministério de Moisés e Elias, como escreve nosso irmão William ali, é a pessoa que receberá misericórdia. E isso é algo muito, mas muito importante, o qual não devemos ignorar. Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E isso não sabemos até onde se estenda essas palavras que ele escreve ali e até onde estejam vigentes. Assim que aproveitemos este tempo que Deus nos deu, já em breve falaremos, talvez um pouco mais claro, da obra e ministério que Deus tem neste tempo. Talvez na sexta-feira há um tema que temos para a sexta-feira, que é, deixa eu ver se eu tenho por aqui, o mistério da ordem de Melquisedeque, creio que é. E esse tema aí poderemos falar um pouco mais desse ministério que Deus terá e tem neste tempo final no qual estamos vivendo, que chegará a parte culminante no cumprimento da visão da grande carpa catedral. E como estamos assim conversando, não há nem onde se deter. Por isso, o irmão William sempre dizia assim, não há onde se deter, porque a palavra de Deus é tão doce quando é falada, quando é compartilhada assim entre nós, como estamos fazendo, compartilhando uns com os outros, é tão doce que não há forma da pessoa se deter, mesmo que virá um tempo bem difícil. E também o tempo onde, nas lutas, o aperto que virá também, aí se cumpre a parte amarga da palavra. Mas, para os filhos de Deus, todas as coisas operarão para o bem. Continuem agarrados à palavra, continuem agarrados da mensagem, continuem perseverando no Senhor e orando ao Senhor e orando pelos ministros, pelo nosso irmão Miguel, pelos ministros, por mim também. Orem por todos os irmãos e juntem-se o mais possível. Não deixe que ninguém o encha com nenhuma raiz de amargura, nem nada disso, porque isso o que vai fazer é que vai afastar o Espírito de Deus de você e vai trazer esses ácidos venenosos, como diz aí nas palavras à noiva, que a recomendação do irmão William era sempre ler, ter aí como marcador para ler. Se você vê que tem algum irmão que se aproxima a falar mal do outro, você já sabe que esse não é um espírito de Deus, é um espírito do maligno. E essa pessoa, sem perceber, está sendo usada pelo inimigo. E virão. Vão ter pessoas assim. Você o que tem que fazer é orar por essa pessoa. O irmão Branham diz ali, ou se une com o grupo e se alinha ou se vai. Ou seja, que temos que ser realistas de todas essas coisas e oramos para que ninguém
cruze a linha neste tempo, porque depois virão a dizer, eu não sabia, ai, 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 ai. Aí vem o adorar, eu não sabia que era assim, mas nós estamos dizendo, já levamos meses falando e dizendo que tenham cuidado, de falar contra, que tenham cuidado, que se cuide. O irmão Miguel também disse, por várias ocasiões, ao final, não desejamos que ninguém venha com lamentos, mas há uma escritura ali que vemos que sim vai ocorrer que algumas pessoas estiveram em cultos e serviços onde se está falando todas essas coisas e depois verão que não haverá oportunidade, mas nós estamos contentes e regozijados, que é um grupo, os escolhidos de Deus que estão bem atentos da arca, bem atentos da palavra e não se perdeu da palavra, ou seja, que olharam mais além do véu, olharam para o lugar santíssimo para obter essa liberação gloriosa dos filhos e filhas de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e passem todos muito boa noite.